Olá, arianos! Eu acabei de fazer a tiragem de vocês. Nesses próximos dias vai ter uma movimentação importante aqui na vida de vocês, tá? Essa situação que vai acontecer pode colocar vocês diante de uma decisão importante. E pelo que as cartas estão mostrando aqui, pode ser que não seja uma escolha muito fácil de você fazer, tá? Mas o tarot também mostra aqui caminhos para você atravessar essa situação da melhor forma possível. Se você quiser entender sobre o que a gente está falando, entender mais aí sobre as energias dos próximos dias, é só acompanhar esse vídeo e continuar por aqui. Olá, arianos! Vamos fazer sua tiragem desses próximos dias, de 7 a 10 dias aí a energia dessa tiragem, ela é atemporal, então ela serve a partir do momento que você estiver assistindo, tá bom? Você conta aí esses dias pra frente, então. Vamos lá, vamos embaralhando aqui. Enquanto embaralho, eu vou dar um recadinho pra vocês, que essa tiragem coletiva intuitiva, ela pode ou não ressoar com você. Então pega só o que tiver fazendo sentido pra você mesmo, tá bom? Ela também vai poder espelhar na energia de alguém próximo a você, então se você achar que eu tô falando de uma pessoa diferente aí que não é de você, você fica à vontade para inverter os papéis, tá certo? Enquanto eu embaralho, eu também vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem, para ajudar o canal a crescer, compartilhar, dar uma curtida, uma hypada, o que vocês puderem fazer aí, eu aceito de coração essa troca, tá bom? E vou lembrar vocês também que a gente tem uma Conexão Cigana, que é o nosso clube de membros, que é onde eu faço tiragens de amor e relacionamento no baralho cigano. São 3 por semana, então para quem gosta é bacana, tá bom? É bem baratinho e eu vou ficar muito feliz de receber vocês por lá, tá? Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui o que tem para Áries nesses próximos dias. O que temos para Áries para esses próximos dias. Vamos lá. Vamos ver aqui. Temos para Áries nos próximos dias. Olha, primeiro de tudo, tá, gente? Que eu tô vendo aqui. Tem alguma coisa aqui, né, que vocês estão investindo ali, que parece que tá vendo o resultado, que tem ali um comprometimento até de mais pessoas, né? Uma colaboração de mais pessoas, talvez vocês estejam trabalhando com mais pessoas, né, em prol de algum objetivo em comum. Isso pode estar relacionado ao âmbito pessoal, ao âmbito profissional, que parece tudo muito promissor, tá? E que vocês verdadeiramente estão vendo ali, assim, estão se dedicando de corpo e alma, de coração, é uma coisa que faz sentido para vocês. Por isso que essa carta também do Pajem de Copas pode querer dizer que tem a ver com o sentimento mesmo, com a vida afetiva, tá? Então, esse 3 de ouros, que é a colaboração, que é o trabalho em equipe, né? Pode ser você e uma pessoa ali com o mesmo objetivo, construindo uma relação, sabe? Juntos mesmo, assim, sabe? Os dois fazendo o esforço para construir algo. E o Pajem de Copas vem mostrando que é algo muito inicial, tá? Mas é uma relação inicial que parece ser muito promissora, mas me parece que algo vai acontecer aí nos próximos dias, tá? Nós temos aqui, olha, o 8 de copas e o 5 de copas, tá? Logo em seguida. O 8 de copas é uma carta de abandono, tá? É uma carta de quando você vira as costas e vai embora. E o 5 de copas parece ser o motivo ou a consequência, tá? Porque o 5 de copas é a tristeza, é a mágoa, então pode ser que você fique triste em ter que fazer isso, né? Ou você vai fazer isso por um motivo que é um motivo que te deixou muito magoado, e por isso você resolve ir embora, tá? Ainda assim, a gente vê que é uma semana onde vai haver um afastamento, tá? Entre você e uma pessoa que parecia que ia ser algo legal ali, que estava sendo construído algo legal entre vocês, tá? Mas pode ser que isso venha a partir de uma revelação, de algo que você fique sabendo, porque a carta do julgamento vem com esse peso de revelação, né? Mas às vezes pode ser uma decisão que você toma, porque essa carta também fala de avaliar uma situação, né? Então pode ser que você pensou melhor, avaliou alguma coisa que já pode ter eventualmente acontecido entre você e essa pessoa, e isso pode ser uma decisão muito bem pensada, que ainda que doa, é uma decisão que você avaliou muito bem antes de tomar, tá? Pode ser ao contrário? Pode, como eu falei, pode estar espelhado. Então, de repente, você está dentro de uma relação aí com alguém, achando que tá tudo bem, e de repente essa pessoa vai decidir se afastar. Pode ser que aconteça, tá? Porque pode sim estar espelhado. Aí você vai ver aí o que faz sentido para você. Mas eu tô vendo, né, partindo do princípio que é você aqui, que eu tô fazendo uma leitura para você,
me parece que você vai avaliar algo importante aqui sobre essa relação. E apesar dela ser promissora, tem algo aqui que vai pesar para você e você vai decidir sair, tá? Vamos entender um pouquinho aqui mais sobre o que é isso aqui, né? Vamos esclarecer aqui o 3 de ouros com pajem de copas, pra gente entender sobre o que é que a gente tá falando direitinho aqui. Ó, realmente a gente tá falando de algo que vai chegar ao fim, tá vendo? 10 de espadas é a carta que saiu aqui, tá? Pra gente falar sobre esse, olha só, 10 de paus, tá? São as cartas que estão clarificando essa relação aí. Olha aí, o 9 de espadas, tá? Então, assim, realmente era algo que parecia bom, mas que pelo menos no momento agora, ou tem algum tempo, tem te causado muita ansiedade, tem se tornado muito difícil e vai chegar realmente ao fim, tá? Nós temos aqui a carta da ansiedade, do fardo e do fim, né? De um fim doloroso, tá? Então a gente realmente está falando de alguma coisa que está acabando aqui e que está sendo difícil, assim, né? O processo está sendo difícil, esse processo de caminhar para o fim, né? Tanto que o fim vem representado com um 10 de espadas, que é uma carta de muita dor, de muito sofrimento, né? Vamos entender aqui esse 8 de copas e 5 de copas para entender de quem é o movimento, de repente, mas lembrando que sempre pode estar espelhado, tá? O que é esse 8 de copas e 5 de copas? A gente já entende o que é, né? A gente já viu que ali que tem um fim, né? Mas vamos entender aqui, tá? Olha só. Veio aqui o 8 de ouros, o sol e o as de espadas, né? O sol e o as de espadas, eles têm uma coisa em comum que falam de clareza, tá? O as de espadas é uma clareza mental, o sol é o que clareia tudo, né? Que deixa tudo exposto, tá? Pode ser que você saiba de algo, né? Que algo vem à tona, que você fique sabendo. Lembra que eu falei que pode ser uma revelação, né? Então, esse abandonar e ficar chateado pode ser por um motivo que você venha a saber ainda, tá? Que pode vir à tona ainda, que fique claro para você ainda. Pode ser que ainda não tenha. Mas olha só, é uma revelação que não vai vir cair no seu colo, tá? Eu entendo muito que é algo que você se dedicou também a buscar, tá? Então pode ser que, né, nesse processo de estar angustiada aqui, talvez você tenha tentado entender o que estava acontecendo nessa situação e tenha encontrado, porque o 8 de ouros é uma carta de trabalho, de dedicação, de atenção aos detalhes, né? E a gente vê que o que fica claro vem porque você prestou atenção, tá? Você olhou com atenção para os detalhes e aí algo ficou claro e por isso você decide sair, né? E o julgamento eu acho que vem mesmo com uma revelação que a gente estava entendendo mesmo, tá? Porque esse sol com as de espadas veio muito nesse sentido. Vamos entender aqui o desafio dessa situação aqui. O desafio dessa situação. Olha, o 2 de ouros, o 4 de paus e o diabo. Olha só, o desafio, tá? Talvez você lidar com sentimentos aqui, né? Porque o 2 de ouros é aquela coisa de ter que equilibrar pratos, né? Você lidando com muitos sentimentos, com muitas responsabilidades, com muitas situações ali, né? Então é aquela coisa de ter jogo de cintura, de manter um equilíbrio com certo esforço, né? A respeito de se manter equilibrado, se manter firme, porque o 4 de paus vem no sentido de se manter estável, né? Diante de coisas que podem te fazer bem mal ou que vão te fazer mal, tá? A gente já viu que você sai chateado, sai magoado, a gente já viu que é um fim que dói muito por causa do 10 de espadas, né? O 9 de espadas mostrando todo um processo de angústia aí no meio. E aí o seu desafio vai ser conseguir lidar com todos esses sentimentos, com toda essa coisa que vai vir à tona aí, conseguir lidar com tudo isso e se manter estável, né? Sem cair talvez em dependências, sem cair talvez na lábia de novo da pessoa que tá fazendo alguma coisa aqui com você, porque o diabo, ele vem muito como aquilo que aprisiona a gente, né? Então pode ser tanto o poder que o outro exerce sobre a gente, na questão de controle, mas também na questão de manipulação, como também as nossas questões que aprisionam, né? As mágoas, a raiva, os sentimentos que deixam a gente ali remoendo, né? Que aprisionam mesmo a gente na situação. Então,
é você precisando lidar com todos esses sentimentos para se manter estável, né? Todos esses sentimentos que trazem que te prendem nessa situação, tá? Porque a gente já viu que vai ser uma situação de dor aqui para você, tá? Vamos perguntar para onde isso vai, né? Onde isso vai dar para Áries? Para onde isso vai? Qual o resultado disso? Para onde isso vai? Olha, 4 de ouros, o louco, 5 de espadas, tá vendo? Tudo bem difícil, né? 3 de paus e 7 de espadas, olha só, né? A gente tem um 4 de ouros aqui que fala muito sobre a dificuldade de soltar algo, né? Então a gente fala de apego, de estar apegado a alguma coisa, tá? O louco é o que tá destoando um pouquinho aqui junto com 3 de paus, tá? Mas vamos lá, vamos falar. A gente tá vendo aqui que é uma situação, talvez esse diabo até fale sobre esse apego, tá? Mas é uma situação onde vai haver, olha, 5 e 7 de espadas, né? São duas cartas bem pesadas, assim, né? Porque o 5 de espadas fala muito de amargura, de derrotas, de humilhação, às vezes fala de traição. O 7 de espadas também pode falar de traição, porque ele fala de mentiras, fala de enganos, de golpes, né? Ele fala muito de autossabotagem. Aqui pode até ser autossabotagem, porque tem um apego, talvez, a uma situação que machuca, a uma pessoa que machuca, né? Também pode ser nesse sentido. Mas são duas cartas que trazem muito essa energia que aprisiona lá no diabo, né? Essa energia de ter sido passado para trás, de se sentir humilhado, de se sentir envergonhado, de se sentir amargurado, amargurada, né? Então, quando a gente pergunta onde isso vai dar, eu entendo muito que essas 3 cartas aqui, olha, o 4 de ouros com essas 2 cartas de espadas que eu acabei de falar para vocês, é como se você ainda ficasse muito apegado à dor, ao que te fizeram, sabe? Então, você até consegue sair da situação, você ainda vai ficar apegado a essa dor, apegada ao que te fizeram, né? E isso é um problema, tá? Mas a gente também tem aqui, nessa tiragem, o 3 de paus e o louco, né? E o 3 de paus é aquela coisa de olhar para o futuro. É você olhando para novos horizontes, querendo caminhar por novas trilhas, né? E o louco fala muito do se aventurar, do se jogar, tá? Então, quando eu pergunto o resultado disso tudo, eu entendo que, apesar de você estar apegada àquele mal que te fizeram, então você vai ficar carregando e remoendo essa dor, por isso que apareceu de você lidar com aquela carta do diabo, né? Porque esse vai ser seu desafio, vai ser você seguir em frente, né? Ir para novos caminhos, começar uma nova etapa, uma nova aventura, uma nova caminhada na sua vida aqui, uma nova fase, mas ainda carregando isso, né? E, obviamente, que isso faz mal, né? Isso emperra a nossa vida, mas ok, no começo a gente sabe que isso pode acontecer, tá? Então, eu vou tirar um conselho. Tirar um conselho para vocês. Conselho para Áries. Olha, temperança, é o se curar disso tudo, né? Os enamorados e a morte. Olha só que bonito, né? A gente tá falando de você conseguir sair de uma relação depois de descobrir algo que faz muito mal para você, tá? Mas você ainda tem que lidar com esses sentimentos e conseguir seguir em frente mesmo meio apegado a essas dores, né? E ele dá como conselho você se curar, né? Se curar dessas dores que você vai ficar aí carregando por um tempo, né? Saber fazer escolhas melhores e também pode estar falando da cura sobre as questões amorosas, né? Para você, então, conseguir finalizar de vez isso aqui, tá? Então, não é só sobre conseguir sair da relação, é finalizar internamente essa situação aqui para você, tá? Dentro de você, tá bom? Então, esse é o teu conselho. Aprenda a se curar disso para isso finalizar também dentro de você, tá? Não é só sobre conseguir sair da relação, mas também sobre as suas feridas, aquilo que você carrega com você, tá bom? Então, essa é a tiragem de hoje. Deixa eu ver se eu tiro mais alguma coisa aqui para vocês. Vamos ver, vamos tirar um oráculo das almas, que faz tempo que eu não tiro. Vou pegar aqui. Vamos ver o que temos para vocês aqui. Essa cartinha aqui não tem conselho. Vamos lá, oráculo das almas, o que temos de conselho para Áries? Temos de conselho para Áries. Qual é a mensagem para Áries?
Mensagem para Áries. Olha aqui, pai Jeremias do Cruzeiro, benzer. Vamos ler? O que o pai do Jeremias do Cruzeiro tem para te falar? Pai Jeremias do Cruzeiro. Vamos lá. Pai Preto vem falar para vocês, humanos, é que vocês têm o dom de cura nas suas mãos. Mas vocês esquecem disso. Esquecem o poder de reza falando ou contado. Ou contado é isso. E esquecem que nas matas e florestas tem remédio para tudo que é doença. Seja até mesmo doença da alma e do coração. A gente estava falando sobre o seu conselho, que é um conselho de cura, né? E a gente está falando sobre uma carta que fala sobre cura, que fala sobre benzimento, né? Pai Preto vem pedir para você bem dizer você mesmo. Rezar para você mesma, colher um punhado de erva fresca e fazer um banho cheiroso para acalmar esses seus pensamentos que gritam alto na sua cabeça. Você pode fazer isso? Pode fazer um bem para você mesmo? Pode dedicar um pouco do seu tempo para cuidar de você com carinho? A força de um benzimento com planta é grande e poderosa. Cura os males da cabeça chorosa. É isso. Cura os males da cabeça chorosa, adorei as almas, tá? Então o pai Jeremias do Cruzeiro vem dizer para você cuidar de você com carinho, que você tem o poder de cura, né? E a gente tá vendo uma situação aqui que você realmente precisa buscar esses caminhos de cura, tá bom? E acreditar que você pode se curar, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se precisarem de uma tiragem individual, tem aqui na descrição desse vídeo, ok? Até lá!